Olá pessoal, hoje nós falaremos mais um pouquinho sobre pontuação. Nós vamos ler um trecho do livro Meu Avô Africano. Percebam nesse trecho que está faltando alguns pontos dentro do texto, alguns sinais de pontuação. Então vamos ler e depois vamos analisar quais pontos seriam. Não é Vitório, é Vitoriore. Quando eu era pequeno, vivia repetindo isso. É que as pessoas sempre erravam o meu nome. Agora, que já tenho 9 anos, nem ligo mais. Às vezes falo que me chamo só Vitor e pronto. Será que o vozinho não tinha um nome melhor para me dar não? Como a minha mãe deixou o pai dela fazer uma coisa dessas um dia, resolvi conversar com meu avô sobre isso. Ele então me explicou. Quando você nasceu, fiquei muito feliz. Você foi o primeiro neto da família e sua mãe me deu a honra de escolher o seu nome. Mas não foi fácil. Eu queria uma palavra que lembrasse a terra de seus antepassados. Finalmente encontrei Iori, de origem africana. Quando há ausência de pontuação, a leitura ela é prejudicada. Não há um entendimento bom do texto, pois os sinais ajudam a organizar esse texto e eles indicam as intenções e contribuem para dar sentido. Então, toda vez que você lê um texto, se ela tiver uma pontuação correta, você consegue entender o que aquele texto está querendo passar ou dizer para o leitor. Agora, nós temos o mesmo texto e percebam que tem algumas lacunas aí. Esses espaços, essas lacunas, elas são para a gente perceber qual pontuação usaremos. O primeiro diz, não é Vitório, é Vitoriore. Ele indica uma fala. Toda vez que nós vamos iniciar um texto e apresenta lá uma fala, nós precisamos usar o ponto de travessão. Então, sabemos que ali tem uma fala, no caso, a fala do menino Vitório. Não é Vitório, é Vitoriore. Então, ele já mostra que tinha alguma dificuldade das pessoas entenderem o nome verdadeiro dele. Mas aí ele faz uma afirmação, é Vitoriore. Então, se ele faz uma afirmação, se ele faz essa confirmação, a pontuação mais correta seria o de exclamação, que ele está afirmando, ele está exclamando, o meu nome não é Vitório, é Vitoriore. Depois ele passa a ter uma fala com o seu avô, né? Ele passa a ter uma fala sobre o que acontecia com ele. Então, quando eu era pequeno, vivia repetindo isso. O que era isso que ele vivia repetindo? Não é Vitório, é Vitoriore. É que as pessoas sempre erravam o meu nome. Agora, que já tenho 9 anos, nem ligo mais. Às vezes falo que me chamo só Vitor e pronto. Será que o vozinho não tinha um nome melhor para me dar, não? Aí, mais uma pontuação. Pela entonação que lemos, é uma pergunta. Então, ele está questionando. Então, o sinal de pontuação vai ser o de interrogação. Ele está interrogando o porquê do nome dele. Como a minha mãe deixou o pai dela fazer uma coisa dessas? Mais outra pergunta. Outra interrogação. Então, usaremos o sinal de interrogação. Um dia, resolvi conversar com meu avô sobre isso. Ele, então, me explicou. E aí, é apresentado 2 pontos assim que termina esta fala.
E aí já apresenta um outro espaço para um próximo uso de sinal. Qual sinal será que nós iremos usar? Quando você nasceu, fiquei muito feliz. Você foi o primeiro neto da família e sua mãe me deu a honra de escolher o seu nome. Então, já tem uma outra pessoa falando, no caso, o avô dele. Então, o sinal que nós iremos usar é o de travessão, toda vez que indicar fala. Percebam que na parte de cima, nós não usamos travessões para todas as falas do menino, apenas para o início, porque nós sabemos e vimos e percebemos que todo este trecho foi dito pelo menino. Então, desde o início, não é Vitório, é Vitoriore. Até um dia resolvi conversar com meu avô sobre isso, nós percebemos que é apenas uma pessoa falando. Então, não houve a necessidade de usar travessão em todas as falas, apenas no primeiro parágrafo. Quando houve a mudança de fala, usamos outro sinal, que no caso é o travessão. Toda vez que indicar uma fala dentro do texto, usaremos o travessão. Vamos refletir um pouco. Segundo o avô do menino, por que ele escolheu o nome Iori? Lembra lá no texto? Ele disse que foi muito difícil encontrar o nome, porque ele queria um nome que lembrasse os antepassados. Iori é um nome de origem africana, então foi por isso que ele quis escolher, este nome para lembrar a terra dos antepassados do menino. E falando em origem de nome, eu lanço aqui um desafio, é uma atividade para vocês. Que tal pesquisar sobre a origem com seus familiares, com seus responsáveis e descubra o porquê do seu nome, como que surgiu o seu nome, como seus pais vieram a colocar esse nome em você. Depois, compartilhe com seus colegas sobre o que você descobriu. Deixarei em aberto o grupo, poste lá, compartilhe conosco. Até a próxima aula!